Fala galera, tá no aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? 10ª lição do trimestre, gente. Olha só, mas antes tem um texto aqui, nós já vamos começar com um texto. Eu quero pedir para você ter paciência aí, nós vamos rodar a vinheta. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, que é o verso para memorizar, gente. E olha só, é bem pequenininho, dá para memorizar mesmo. Examinem todas as coisas, retenha o que é bom. Gente, o tema dessa semana é forte, viu? As chamas do inferno. Mas não precisa ficar com medo, criatura. Essa semana nós vamos tratar aqui de algumas teorias antibíblicas, bem como da visão bíblica do que acontece após a morte. E aí, o que acontece após a morte? Não sai daí, fica aí, criatura, até o final para você entender todo esse contexto. Bom, muitos pregadores e autores cristãos têm retratado o inferno de maneira mais dramática possível. Quando você ouve a palavra inferno, você fica com medo? O que vem à sua mente? Inclusive, você aí, que está aí do outro lado me ouvindo, você já ouviu alguma história assim? Compartilhe aqui conosco, compartilhe nos comentários que eu vou ler e vou comentar também. Bom, a maioria dos cristãos que aceitam a imortalidade natural da alma também acredita que quando um indivíduo impenitente morre, sua alma desencarnada vai diretamente para o inferno incessante, onde será torturada para sempre. Gente, a imagem de um inferno eterno ajudou a Igreja Católica a manter seus crentes e converter muitos pagãos assustados. Do purgatório ao paraíso. Gente, tá vendo que o assunto aqui é sério, o trem aqui é sério. Intimamente relacionada à noção de um inferno eterno está a doutrina católica do purgatório. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, né, que antes de ser adventista eu era católico, então eu já ouvi falar assim. Suposta existência do fogo do purgatório, no qual as almas dos justos são purificadas por um castigo temporário, a fim de serem admitidas em seu país eterno. Aí, a doutrina do purgatório combinou o ritual pagão de oração pelos mortos. É coisa, gente. Eu digo isso que antes de conhecer a Bíblia, antes de conhecer todo esse contexto, gente do céu, a pessoa morria e eu orava ainda, continuava orando pela pessoa, rezando, né? Vocês acreditam num trem desse? Como é bom conhecer a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos liberta, gente. Bom, vamos para as implicações bíblicas. Os cristãos que acreditam na teoria da imortalidade natural da alma definiram o paraíso e o inferno como lugares específicos, já habitados por inúmeras almas desencarnadas que ainda estão vivas. Mas que implicações essa visão imortalista, ó que nome, tem na escatologia bíblica? Primeira, a Bíblia afirma, presta atenção aí, criatura, a Bíblia afirma que a imortalidade é um dom de Deus a ser concedido na segunda vinda para aqueles que estiverem em Cristo. Segunda coisa aqui, ó, a teoria imortalista antecipa a recompensa final dos justos e a punição final dos ímpios, como que? Começando imediatamente após a morte. Em contraste, o que Jesus fala pra gente? Jesus se referiu aos mortos
como ainda estando nas sepulturas, não no paraíso ou no inferno. Gente, eu preciso ler a Bíblia aqui agora. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Terceira, outra coisa aqui, gente. A Bíblia afirma que os ímpios serão punidos somente após serem julgados, gente. Apocalipse, último livro aí. É muito fácil. Apocalipse, capítulo... Cadê? Capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Bom, a Bíblia é clara, gente. Quarta, tem mais, viu? Vamos ler aqui agora. Abra sua Bíblia aí, pausa aí. 1 Coríntios, capítulo 15, ó, capítulo 55. Não tem não, minha filha. Capítulo 15, versículo do 51 até o 55. Vamos achar aqui agora. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bom, quinta, a teoria imortalista torna todas as almas humanas naturalmente imortais, incluindo as almas dos pecadores impenitentes. Gente do céu, se isso estivesse correto, precisaríamos admitir que o pecado teve um começo, mas nunca terá um fim, e que o bem e o mal terão que coexistir no universo para sempre. Sem nexo isso, gente. Sem noção, um trem desse. A gente fala em Minas, trem. O mal terá um fim. Em nome de Jesus. Gente, outra coisa, essa história de um inferno eterno, na qual as almas de todos os ímpios serão punidas por toda a eternidade, isso é completamente incompatível com o caráter amoroso e justo de Deus, conforme revelado onde? Nas Escrituras. Se você não sabe disso, vai ler a Bíblia que você vai entender o caráter de Deus. De uma coisa podemos ter certeza, de que o fogo final consumirá os ímpios e purificará a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado, gente. Deus não manterá uma colônia penal em lugar nenhum da terra. O universo inteiro, presta atenção, o universo inteiro será finalmente restaurado à sua harmonia e perfeição originais. Louvado seja Deus. Posso aí ver um amém aí? Ouvir um amém aí, criatura de Jesus?
Não há meio termo. Teremos vida eterna ou destruição. A minha pergunta para você é: qual é a sua escolha hoje? O dia de decidir é hoje. Não existe meio termo. Nós teremos a vida eterna ou a destruição. Qual é a sua escolha? A decisão é só sua. E aí, bora praticar? Gente, olha só. Quero ler aqui com vocês aqui uma pergunta muito interessante. Como você pode explicar para a sua classe? Para sua classe, todo mundo tem uma classe, né, gente? Todo mundo recapitula a lição aí. Em linguagem simples, que as pessoas não vão para o inferno, nem para o céu, nem para o purgatório logo após a morte. E como isso pode ser uma boa notícia? Então, eu quero que vocês vai fazer esse comentário aí na classe aí com o pessoal, na sua classe, beleza? Então, e aí, bora praticar? Bora colocar em prática o que a gente aprendeu aqui? Dica de leitura da Mel, gente, olha só. A dica dessa semana é um livro assim sensacional, na verdade uma jornada de descoberta e superação. É um livro da CPB também. Razões para crer, 28 maneiras de expressar sua fé. Muito top essa dica de leitura da Mel dessa semana. Essa foi a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês na próxima semana, criatura. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu sou fã, Irmão Miguel. Irmão Miguel, um abraço para o senhor, para sua esposa querida, que aí eu esqueci o nome dela aqui, mas um abraço para ela também. Que Deus abençoe muito vocês. Tchau!